Agora, saber do ponto de vista, digamos, da narrativa histórica, a Ucrânia, o governo ucraniano, com o apoio dos Estados Unidos e da OTAN, classifica a guerra como uma guerra de agressão e, portanto, a Ucrânia estaria desenvolvendo uma guerra de defesa territorial. Já a Rússia considera que é uma guerra reativa, ou seja, uma guerra contra duas agressões que teria sofrido a Rússia. Uma agressão às minorias russas dentro da Ucrânia, que viria desde 2014, quando houve o golpe que derrubou o governo pró-Moscou e estabeleceu a coalizão de forças que governa até hoje. Então, haveria uma agressão às minorias russas, especialmente no Donbas, no leste ucraniano, em Donetsk e Lugansk, e uma segunda agressão, que é o fato da Ucrânia se dispor a ser, digamos, cabeça de ponte para a OTAN, especialmente depois que o Donald Trump, em 2019, saiu do tratado militar que impedia mísseis de curto e médio alcance na Europa. Agora os mísseis, ainda não foi colocado nenhum, mas poderiam passar a ser colocados mísseis de curto e médio alcance na Europa. Então, para a Rússia é uma guerra defensiva, uma reação a duas agressões que sofreu. Para a Ucrânia é uma guerra de defesa nacional. Na tua opinião, onde é que está a verdade? Eu vou primeiro entrar nessa questão. A noção de uma guerra reativa é meio estranha para mim, porque eu não sei como que as minorias russas que estão na Ucrânia realmente tiraram vantagem desse processo, porque aumentou a russofobia, o conflito afeta elas diretamente, não tem como você falar assim, você que está neste território será completamente protegido disso, mesmo quando se fala de algumas regiões específicas, porque há uma mistura clara e lógico, o processo econômico, a questão da migração, tudo isso está muito interconectado. Então, promover uma guerra reativa debaixo da perspectiva de que isso permite que a gente esteja liberando ou protegendo essas minorias que estavam sendo atacadas nestes últimos quase 10 anos, 8, 10 anos, me parece que é uma lógica um pouco falha, porque também prejudica essa população civil. Do outro ponto, esse avanço da OTAN via Ucrânia, ele já estava muito evidente há bastante tempo. E eu também acho que não pensar na perspectiva de que a gente simplesmente pode sentar e negociar com a OTAN não é tão simples assim, porque a gente enxerga a OTAN como essa grande ameaça. Mas aí, do ponto de vista de defesa da paz, novamente, onde que a guerra reativa realmente conseguiu desmontar a OTAN? Na verdade, a OTAN conseguiu se colocar no mapa novamente. Muita gente que não sabia como a OTAN funcionava reconhece hoje na OTAN como uma grande força global para barrar a Rússia, para barrar Putin, inclusive pensando na perspectiva de barrar a China também. Então, a OTAN também se fortaleceu nessa narrativa. O que eu entendo é que deflagrar uma guerra nesse sentido, ela não traz ganhos tão imediatos ou ganhos diretos como é colocado a partir dessa justificativa. Então, há mais perdas do que ganhos nesse processo aqui. Isso é bastante problemático. E, claro, eu entendo que, a partir da perspectiva da Ucrânia, a gente tem que separar essas duas coisas. O que seria uma discussão de autodeterminação territorial, que já é bastante conturbada, porque a gente está falando aqui de uma região pós-soviética em que você vai ter conflitos constantes ali, e a própria questão étnica ali passa, por exemplo, de topografia, questões geográficas. Um povo que se assentou numa parte em vez de se assentar em outra parte porque tinha um hábito econômico, por exemplo, de agricultura diferente de outro. Então, a situação é muito complexa e eu não vejo como uma guerra pode resolver uma situação tão complexa se a gente não passa, na verdade, por reestruturação, por tirada de dependência, e no caso ali diretamente da Ucrânia, o alvo deveria ter sido principalmente esse levante da extrema-direita, que se fortaleceu muito após Euromaidan, e que faz parte dessa questão da aliança, porque geralmente a extrema-direita entra numa lógica um pouco mais eurocentrista, voltada para a União Europeia, porque há ali quem a acolha. A gente pode falar do que é o fascismo recente, novo na Itália, né? Um colega querido nosso, que é David Broder, acabou de lançar um livro que seria traduzido em português como Os Filhos de Mussolini,
Então, tem muita coisa para a gente datar em relação a isso. O que é o levante da extrema-direita na Alemanha também. O que é a posição do governo atual grego em relação a fronteiras e o que tem feito com refugiados vindo, principalmente do continente africano. Então, há quem acolha essa extrema-direita ucraniana. E ela se sente cada vez mais acolhida quando ela pode se colocar como estamos contrapondo uma ameaça externa. Eu realmente não enxergo como a perpetuação da guerra, na sua justificativa, aqui, como de defesa ou como reativa, possa trazer benefícios para os objetivos que são postos, né, à vista para o público sobre por que cada nação está agindo como está agindo. Na verdade, é quase assim, todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. São muitos os poucos que estão ganhando, eles seguem perpetuando essa lógica. Mas da população civil aí, o que eu vejo é que todo mundo vai perder.